Todos nós temos aprendido, né, nos últimos meses, princípios poderosos, né? Nossa casa, nossa família sendo fundamentada na fundamentação do Senhor, na rocha, né, inabalável. Nós temos aprendido domingo após domingo, né, Tadel após Tadel, célula, a gente podendo compartilhar princípios poderosos, né, havendo evolução de nós como cristãos. Aquela palavra que está sendo falada, né, o Álvaro de 2019 não suportaria o Álvaro, né, de 2020, não ia suportar se eu permanecesse da mesma forma. Então, eu assistindo terça-feira passada, eu estava no Tadel, servindo no estacionamento, e a palavra, a gente que está servindo lá fora, às vezes acaba não pegando, mesmo que assista, acaba não pegando, né? E eu assisti em casa, e teve uma frase do pastor Michel, que me impactou muito, e eu tenho aprendido a cada dia a viver algumas coisas que têm mudado a minha vida. E obrigado, meu irmão. E ele trouxe uma frase no meio do Tadel que fala assim, ó: uma igreja sólida é uma igreja construída na presença e na dependência de Deus, com a presença ativa de uma liderança madura. Então, ele nos leva a depender totalmente de Deus, ter o Senhor sempre presente em nossa vida. Mas nós, como liderança, sermos ativos e maduros para levar isso a toda a nossa cidade, né? Levar isso adiante. A maturidade que vem do Senhor, ela não pode parar em mim. Não pode edificar só a minha vida, só eu crescer e trazer benefício para a minha família, né? O Álvaro, quem conheceu alguns anos atrás, né, viu uma evolução. E essa evolução a gente vai tratar hoje como maturidade. Cristão maduro ou menino na fé. Essa imagem desse homem aqui, quem me auxiliou foi o Márcio. O Márcio é fera. Eu falei, Márcio, estava com uma ideia assim, assim, assado. Passei umas 3 coisas para ele reduziu tudo em uma só e ficou bem legal. Então, nós vemos aqui um homem. Esse homem, ele está ali vestido de super-herói, né? Se nós tivermos uma criança, né? Você, com o seu olhar agora, imaginar uma criança vestida de super-herói. Essa criança, ela vai ter uma visão de raio-x, superpoderes. Daqui eu estou olhando aqui, eu já consigo saber que ali atrás tem uma piscina, né? É normal isso, são características de uma criança, né? Ela tem essa imaginação e vai viver essa imaginação, porque ela é criança. Aí quando a gente olha essa imagem, um homem adulto, vestido de super-herói, é legal, né, a gente brincar. Eu não tenho filho homem, eu tenho 2 meninas. Então eu brinco de cozinheiro, eu provo as comidas, tenho que tomar os chá. Mas se eu tivesse o Max tem 2 piá. O Max tem que ser o goleiro, tem que ser o atacante, ou muitas vezes o super-herói. Isso é legal, é válido, ele ser super-herói, brincar com os filhos, vestir a capa. Mas hoje, como a gente está falando sobre maturidade cristã, né, sobre ser um cristão maduro, não é normal um adulto se tratar ou se comportar como uma criança, né? Trazendo para o reino de Deus. Hoje, se chega um novo convertido, né? A Vânia perguntou se tinha entre nós algum convidado. Não tinha nenhum convidado, porque entendemos que hoje são todos líderes e todos que estão aqui são adultos já na fé, já caminham há um tempo. Então, seria de uma forma estranha nós aqui hoje termos atitudes de criança, de meninos na fé, né? Então, entendemos que nós estamos passando por um tempo que vai chegar um período em que a maturidade, ela vai ser provada, ela vai ser, aí nós vamos ver assim, nós já estamos passando, né? A minha maturidade na minha área financeira, ela tem sido provada desde o começo da pandemia, acredito que de muitos também, mas ao mesmo tempo, a resposta que eu e você tem dado a Deus com a sua maturidade, tem feito você passar por isso, né? Nós
nós temos vencido isso. Eu creio que a grande maioria que tem passado por esses dias, no começo dessa pandemia, né? Lá no comecinho, em janeiro, fevereiro, março, quando houve aquele boom, aquela coisa que assustou, a primeira coisa que a gente pensou, né? Minha casa, meus filhos, alimento, foi no mercado aquele desespero por compra de comida, mas eu consegui assim me manter. A minha mãe é uma benção. Ela falou assim: olha, fiz compra para mim, fiz para você, tem o grosso, tem lá, para a tua irmã também. Ela se preocupando com a gente, querendo guardar, né? E eu falei: não, mãe, fica tranquilo, Deus vai estar no controle, vai estar abençoando. A gente crê que tudo isso vai passar. Acredito que parte da maturidade que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, vai fazendo a gente chegar nesse período e a gente ter uma tranquilidade para passar por esse tipo de situação. Mas a gente eu queria trazer para vocês agora alguns pontos para trazer para nós algumas características, algumas atitudes de um cristão maduro. Eu queria ler com vocês, eu não falei com a Elô, a minha acho que vai ser na versão ARA, para estar mais próxima, né, Elô? Então, se você tem a sua Bíblia, trouxe ela, ou se você quiser ligar ela para a gente estar acompanhando, 1 Coríntios, o versículo 11. Amém? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Então, esse versículo ele nos leva a entrar num ponto que quando ou você continua agindo como menino, ou você vira homem, né? Ou uma mulher, e deixa de coisas de criança, né? Hoje nós, como adultos, maduros na fé, a gente não pode viver de meninices. Nós temos aprendido que nós somos fundamentados, estamos em cima de uma rocha inabalável. E isso não pode desestruturar a gente, não pode fazer com que a gente tome atitude de criança. Pelo contrário, nós estamos firmados numa rocha inabalável. Então a nossa atitude hoje tem que ser de homens, não de meninos más. A vida, ela tem fases, né? E conforme essas produz para nós amadurecimento e também mudança de hábito. Eu tinha alguns hábitos e não tenho mais, acredito que vocês também, né? O alimento, quando nós éramos crianças, era líquido. Então, depois de um período, passa a ser um alimento sólido. As palavras, né, hoje são mais assertivas, a gente já não fala tanta besteira. Eu, no começo da minha conversão, falava muita besteira. Alguns pi, né, tinha que estar se policiando, né? Ave amarela, né, não sei o quê, aquelas... Mas hoje não, hoje as palavras são mais assertivas, né? Então as palavras são mais direcionadas, a gente já consegue ter essa maturidade. Não é aquele negócio, depois Deus não leva em consideração, não, nós já somos maduros na fé, né? Então tem que realmente haver uma mudança, né? Os nossos passos são mais firmes, né? Hoje a minha maturidade faz com que eu ande junto, lado a lado com a minha liderança, na visão da nossa igreja, com o meu discipulador. Então os meus passos junto com a minha liderança, com o meu discipulador, são mais firmes, né? Eu consigo pisar em lugares que antes eu não conseguia pisar. Eu consigo fazer coisas que antes eu não fazia. Sozinho eu tomava algumas decisões que tinham consequências que, ao meu entender, talvez daria certo. Mas hoje não, hoje com a maturidade, eu consigo entender uma submissão, eu consigo entender um auxílio da minha liderança, consigo entender um auxílio do meu discipulador, e eu andando junto, embaixo dessa maturidade, embaixo dessa liderança, eu consigo ter passos mais firmes, eu consigo ter decisões mais firmes. Então eu não vacilo mais em algumas áreas. Ninguém é perfeito, né? Perfeição já foi recolhida, Jesus Cristo. Nós estamos passando por um processo. Amém? A nossa vida cristã,
Assim como ao longo do tempo a gente vai crescendo, a nossa vida espiritual, nossos hábitos, vai se gerando uma maturidade também na nossa fé, né? A tua fé, né? A tua fé e a minha fé, no começo da caminhada cristã, era uma. Hoje eu creio, né? Se eu jogar um grão de mostarda, vai nascer, e se eu quiser que vá para lá, vai, porque a minha fé pode isso. Eu estava conversando essa semana, não lembro com quem, e foi com o discípulo, com o Edinaldo, e ele comentou que disse que um irmão foi numa concessionária, ele tinha fé, e ele catou uma semente. Ele estava vendo um carro novo, e ele jogou uma semente dentro do porta-mala, fechou e foi embora. E ele tinha fé de que aquele carro ia ser dele. E passou um período, ele recebeu um presente, e falou para ele ir numa concessionária, que ele quisesse, que ele podia escolher. Ah não, o rapaz falou, vá naquela concessionária, e era que ele tinha passado. Falou, escolhe a cor do carro, e o modelo é esse, que eu já deixei certo, só para você escolher a cor, para fazer o documento no teu nome. Então ele teve fé, ele foi lá. E eu creio que a minha fé e a tua fé já tem passado por uma melhora, né? A nossa caminhada como menino era uma, hoje como adulto já é outro, como maduro na fé. Então, no exemplo desse rapaz, é um grande milagre. Mas nós temos que viver milagre por milagre, fé por fé, seja pequeno ou seja grande. Nós pegamos o Covid, eu, minha família, mãe, só o Binga não pegou. Binga é uma benção. E de fé em fé a gente vai vencer isso. E chegou num dia ali que eu estava muito mal, mas mal mesmo. E eu não queria transparecer para minha esposa, nem para as minhas filhas. Eu sentei na mesa e comecei a orar a Deus com a fé mais forte que eu tinha, a convicção mais forte de cura, que Ele poderia me curar. E eu comecei a chorar na presença dEle, eu comecei a clamar pela minha vida. Eu tive medo naquele momento. A febre, já estava com 4 noites com febre alta. Eu acordava, nós estávamos bem naquela semana das lives, né, da madrugada ali, das 3 às 4 da manhã. Eu acordava, trocava de roupa, botava uma roupa seca e passava a live, já baixava a febre. Mas nesse momento, nesse exato momento, a minha maturidade me levou a depender totalmente de Deus. E daquele dia em diante houve uma melhora gradativa na minha recuperação, na minha família. Eu até falei para o pastor Dede, falei, pastor, o senhor vai acordar 100%. De um dia para o outro vai ser instantânea a cura. Porque Deus, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus instantâneo. Mas isso acontece hoje comigo, com você, com o pastor David, com todos nós, porque a nossa maturidade hoje leva a nossa fé a ir mais longe do que quando a gente era recém-convertido. Quando a gente fala do cara jogar uma semente no porta-mala de um carro e crer que ele vai ganhar aquele carro, quando a gente é recém-convertido, a gente não acredita. Mas hoje não, hoje a gente crê que pode acontecer. Eu creio que pode acontecer. Eu tenho conhecido exemplo que chegou, assinou documento de carro e entregou para a igreja dar sequência no trabalho da igreja, ofertar, e a pessoa andar meses de ônibus, o diabo acusando as pessoas que não entendiam o propósito. Por que você deu o teu carro? Você gastou tanto dinheiro restaurando, reformando, de repente você vai lá e assina um documento. Mas era a fé da pessoa. Meses depois a pessoa tinha 3, 4 carros na garagem. A semente que ele plantou gerou frutos, mas devido à maturidade dele ter evoluído. Se Deus tivesse pedido aquilo para ele no começo da conversão dele, talvez ele não teria feito aquilo. Mas a caminhada dele vai fazendo com que ele vá evoluindo. Assim também é a nossa caminhada. Nós, ao passar do tempo, vamos assumindo algumas responsabilidades, assumindo verdadeira identidade de cristão, né? Porque eu creio que nós, como liderança, estamos aqui hoje
podemos falar algumas coisas que de repente na célula a gente dá aquela segurada, né? Não adianta ser crente dentro da igreja, tem que ser crente em casa. Perguntar para minha esposa se eu estou bem ou não. Eu tenho que colocar a balança, né? A gente aprendeu isso também. A balança não tem que estar na minha mão, tem que estar na mão do meu próximo. Meu mais próximo hoje é minha esposa e minhas filhas. Estava conversando com o pastor David, e a sinceridade de uma criança. Se você chegar hoje num lar que está meio de aparência, um lar que estão vivendo algumas dificuldades por falta de maturidade, se você ir numa criança, no filho do casal, fala: e aí, como é que está o teu pai e tua mãe? Pastor, estão brigando a semana inteira. O senhor chegou aqui, a casa está limpa, a sujeira está embaixo do tapete. Então nós precisamos assumir a nossa identidade de cristão dia após dia e viver isso, né? Nós estamos aqui hoje num Tadel, abrindo mão de estar em casa, para daí depois chegar no outro dia e começar a fazer coisas de meninos. Não tem vantagem, não faz sentido. Mas nós temos aprendido e assumido essa identidade de cristão e caminhando de uma forma que a gente está evoluindo, né, para um propósito maior. Amém? Eu queria compartilhar com vocês Efésios, capítulo 4, se vocês puderem mudar aí. Lá, Efésios 4. Nós lemos, o pastor leu semana passada, nós não vamos ler inteiro, tá? Queria compartilhar com vocês do versículo 7 em diante, tá? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós recebemos, né, o pastor falou assim: leiam em casa. Para mim é uma direção, eu vou ler, vou estudar. Então nós temos recebido, nós estudamos Filipenses, mês passado, retrasado, então nós temos recebido alguns apontamentos, né? E eu, lendo aqui, meditando, me veio, quando fui montar o esboço, me veio no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. A maturidade, ela é um processo de aperfeiçoamento. Você vai sendo aperfeiçoado com o passar do tempo. E esse é o desejo do coração de Deus para nós, visando os que foram remidos, né? Remido pelo sangue de Cristo. Remido significa que está desobrigado do pagamento de uma dívida ou cumprimento de uma obrigação, que se libertou da culpa e que recebeu perdão. Então, nós fomos remidos. Nossos pecados, aquela escrita de dívida,
aquela promissória, né? Antigamente era promissória, hoje é um contrato. Aquilo não existe mais, nós fomos remidos, comprados por alto preço. Então, o que nós precisamos nessa nossa caminhada é ser aperfeiçoado. Não existe mais um peso, uma culpa, né? Hoje, quando a gente aceitou Jesus, nós começamos a caminhar, o nosso posicionamento vai fazendo com que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo, aquele que é o cabeça, mas dentro de um processo, nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas nós precisamos entender que esse é o desejo de coração de Deus, né? Eu preciso entender isso. Eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo transformado, porque é um benefício para mim, mas primeiro é um desejo do coração de Deus para a minha vida, é um desejo do coração de Deus para a minha família, né? Eu queria ler com vocês também Efésios 1, um pouquinho antes aí. Efésios 1, capítulo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoração de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É nosso dever empenhar para sermos exatamente o que ele quer. Ele quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, né? E irrepreensível diante dele, porque se nós começarmos a vacilar, andar como menino, a gente já fica com aquela escrita de dívida. Nós já estamos vacilando, estamos deixando algumas promissórias na mão daquele que vai cobrar. Um dia ele vai cobrar. Então assim, nós não precisamos mais deixar essas promissórias para trás. O único desejo do coração de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados e andamos nesse processo, sejamos irrepreensíveis, sejamos santos perante ele. Amém? Então nós vamos ver algumas atitudes de um cristão maduro. 2 Timóteo, bora lá, vamos ler aqui. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo nos mostra aqui que nós não devemos negociar a nossa fé. Primeiro ponto, né? O cristão maduro, ele é consciente de que deve defender e proclamar o evangelho, que não se negocia diante de sofrimento, e ele é convicto de sua fé. Nós não negociamos a nossa fé. Eu não deixo de viver um princípio diante de uma adversidade. Eu não negocio, eu não posso negociar minha fé. Eu não posso mudar uma vírgula da palavra de Deus, um ponto, em meu favor ou para o meu benefício. Eu não posso chegar lá e tirar, opa, essa vírgula aqui vai trazer um benefício para mim. Não posso. Pelo contrário, eu tenho que lutar pelo evangelho de Cristo, pois ele ama a minha vida. Ele pagou um preço, né? Ele se gastou e se deixou gastar pela minha vida. Então, eu não posso negociar minha fé. Nós temos aprendido a estabelecer a nossa fé, nas nossas convicções, naquilo que é real. Para nós cristãos é real. Para o mundo é loucura falar que Jesus está voltando, né? Para nós, nós somos a geração da volta de Jesus. Hebreus fala dos heróis da fé, né? Eles são heróis da fé para nós aqui na palavra, mas eles não vão ter o privilégio de viver o que nós vamos viver. Talvez, se a gente não tiver maturidade, não vai ser privilégio, vai ser sofrimento, né? Talvez, se a gente negociar alguns princípios, negociar a nossa fé, talvez não vai ser privilégio,
Talvez, acredito eu, que tudo que os heróis da fé fizeram vão ser em vão se chegar no final nós largar o Betis, né? Então, não negociar a sua fé. Esse é um ponto e uma atitude de um cristão maduro. O segundo ponto, não se abala diante das adversidades. Pelo contrário, é moldado em meio a elas. Quero ler com vocês Romanos 5. Vamos ler. Romanos 5, versículo 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Paulo se alegra em ser perseguido, pois fortaleceu a sua fé. E moldou o seu caráter, né? E eu e você estamos nesse processo. Só que muitas vezes a imaturidade do cristão acha que a perseguição vem do discipulador, acha que a perseguição vem do líder de célula, acha que a perseguição vem do irmão do discipulado. Sabe, a perseguição não é isso, não é essa tribulação que Deus colocou para nós. Nós estamos sendo aperfeiçoados, né? No versículo 3, no 2, ali um pouquinho, ele fala assim: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós gloriamos na esperança. E no 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, Paulo se alegra com a tribulação, né? Eu creio que o Covid ele veio como uma grande tribulação para toda a nação. Mas nós não vamos ter carnaval, acredito eu. É uma vitória. Aquela bagunça toda, eu creio que não vai ter. Já é uma vitória. É uma tribulação, mas tem uma grande vitória. Quando Deus permitiu os gigantes levantar, Ele já tinha preparado Davi, né? Então a tribulação, ela vai acontecer, né? A adversidade vai vir diante da minha e da tua vida. O que Davi não fez, ele não se abalou diante do gigante. Ele creu, teve fé, ele não negociou a fé dele, e ele foi adiante e venceu, porque Deus era com ele. Nós não estamos vacilando diante da adversidade, pelo contrário, nós estamos passando por cima dela e vencendo, né? Eu creio que no seu lar, a adversidade não pode ser o teu esposo ou a minha esposa. Ela não é minha adversidade. Pelo contrário, ela é o meu aperfeiçoamento. Aonde eu preciso melhorar, é ali que vai doer. E ela está ali para me ajudar, né? Os solteiros, olhei o João, vi os solteiros. Vai casar em nome de Jesus, vamos arrumar uma esposa para ele. Os solteiros, a diversidade não é o teu pai ou a tua mãe. Sabe, o fato de honrar o pai e a mãe não torna aquilo uma adversidade, uma dificuldade. Você é um cristão maduro. Você já não é mais um menino. A tua atitude tem que ser de um cristão maduro. Amém, mãe? Sim, senhor? Não, senhora? A gente vê algumas coisas assim, a gente fica assustado. Eu não vivi aquele tempo de não poder nem sentar na roda do pai e da mãe. Eu já estava um pouquinho mais novo aqui. Mas antigamente era muito rígido, né? Mas era mais honroso. A gente não via algumas coisas que a gente vê hoje. Então, só para voltar ali, a diversidade não é o pai e a mãe. A diversidade não é viver em santidade, né? Estar sozinho, sem um companheiro, para o jovem, não é uma adversidade, uma dificuldade. Você está passando por esse momento porque Deus já preparou um homem ou uma mulher abençoada. O que você precisa é permanecer. Para o marido, para a esposa, esse é o teu companheiro, a tua companheira, é
a tua melhor parte, a minha melhor parte é a minha esposa. Então eu não posso ter ela como minha adversidade no dia a dia. Nós vamos ter opiniões diferentes, vai ter né? Isso sempre vai ter. Mas ela não pode ser minha adversidade. Eu não posso perder a minha maturidade e agir como um menino diante de uma situação. Eu estou trazendo para dentro do contexto lar, né? Porque é onde acontecem muitas situações. Ou no caso, o nosso discipulado. Para mim, eu me alegro o dia que eu tenho que ir na casa do meu discípulo, ou que eu vou receber o meu discipulador, eu tenho que ir para, sabe, não é uma dificuldade, porque se é uma dificuldade, se torna algo adversidade, algo que vai te atrapalhar. Poxa, podia descansar e tal, mas não é uma adversidade, é algo que tem trazido benefício, tem trazido mudança para a minha vida, e tem me ajudado muito. Então, eu não posso me abalar diante de uma dificuldade, pelo contrário, eu tenho que ser moldado e aperfeiçoado diante dela. Amém? Ponto 3, Romanos 12, versículo 2. Vamos lá, um pouquinho para frente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se submeter à vontade de Deus, sem murmurar, pois reconhece a grandeza de Deus. Esse é um ponto de um cristão maduro. Uma das coisas mais difíceis de se ouvir, o que é? É um não. Não, eu não acho certo, será que vai dar certo? Você já viu, né? Quando a gente ouve um não, né? Fala um não para uma criança. O que a criança vai fazer? A atitude de uma criança, qual é? É birra, se espernear, se bater, faz bicão. A minha menina, ela faz um bico que é a coisa mais linda. Mas é a atitude de uma criança, né? Vai ser corrigido igual, não importa o bico, né? Infelizmente tem que corrigir, dependendo da situação. Mas pode se espernear, pode fazer o que for, chorar. Deus, Ele é um Pai amoroso, e esse tipo de comportamento não vai funcionar com Ele. Não adianta você querer espernear e querer que faça a sua vontade. Deus, Ele é justo, Ele é correto, e Ele é um bom Pai. Sendo um bom pai, Ele sabe o que é bom e perfeito para mim, certo? Deus sabe muito mais a meu respeito e ao seu respeito do que eu e você. Ele sabe muito mais a nosso respeito. E então eu e você, como cristão maduro, devemos confiar na vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos passado por algumas coisas, eu creio que alguns irmãos passam por algumas coisas que, se estivesse vivendo fora do propósito de Deus, não teria aguentado. Já teria... A gente vê alguns irmãos se jogando de ponta, fazendo algumas loucuras. Isso acontece com quem tem... primeiro, não tem Jesus no coração, mas... vive de uma forma assim totalmente fora do propósito de Deus. E aí faz coisas totalmente fora do propósito de Deus, porque o diabo que veio para matar, roubar e destruir, né? E então, quando eu me submeto à vontade de Deus, sem murmurar, sem questionar, e reconheço a grandeza dele, eu ajo como um cristão maduro. Amém? Mateus 6:1. Vamos lá. Estão conseguindo acompanhar aí? O pastor trouxe, eu não tinha costume de trazer minha Bíblia, não sei se você tem, mas ele falou: pessoal, é liderança, tudo bem que tem o aplicativo, mas a tua espada precisa estar na tua mão. Esses dias eu estava até com dó, deixei a minha no carro, ele entortou assim, ficou no painel, pegou sol. Aí eu falei: e agora? Vou botar peso em cima para voltar ali, né? Mas é a espada, é a palavra de Deus, sabe?
O aplicativo ele é benção, mas a Bíblia tem alguns pontos, alguns detalhes que no aplicativo não tem. O aplicativo ele é fácil, mas a espada ela é mais pesada, tem mais sustância. Então vamos trazer a espada aí, amém? Mateus 6:1. Vamos lá. Guardar-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. O ponto 4, ele fala que traz para nós que um cristão maduro não precisa provar que é bom, pois Deus já sabe e já te conhece e já me conhece. No capítulo 6 aqui, o Evangelho de Marcos, ele fala sobre, nos orienta a não sair mostrando aquilo que temos feito ou deixado de fazer. Até porque, se eu fiz algo que eu quero um tapinha nas minhas costas, que eu estou agindo como um menino, eu estou recebendo meu galardão aqui. É o que a palavra diz. A pedrinha da minha coroa eu não vou ter. No finalzinho do capítulo aqui, do versículo, ele fala: não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste, porque recebi minha recompensa aqui. Então, um cristão maduro, ele não precisa provar que é bom para ninguém, Ele não precisa estar diante das pessoas provando que é um bom cristão, mudar o tom de voz para falar: eis que te digo, varão perfeito e tal, aquela coisa. Não precisa disso. Deus te conhece, Ele me conhece. Nós temos aprendido isso e vivido isso na essência, É aquilo que nós aprendemos esses dias, que não é o quanto você queima, que é você chegar no final com óleo, Então, esse tipo de atitude, você queimar diante dos homens, não vai fazer com que você chegue no final com óleo. Pelo contrário, você vai receber o teu galardão aqui. Quando o noivo abrir a porta, você não vai ter, você saiu atrás de óleo, perdeu a bênção, já era. O ponto 5, Romanos 15, um pouquinho para adiante, voltamos lá. Romanos 15, versículos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência, da consolação, vos concedo o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos que Paulo nos orienta, como cristão maduro e forte, zelar pela unidade da igreja, pela verdade e pela unidade da igreja. Esse é um ponto de um cristão maduro. Eu gosto, eu tenho assim, quando a pessoa fala: aonde você congrega? Fala: cara, eu sou da Paz Church. Sabe por que eu gosto de falar? Eu creio que você também tem prazer em falar isso, convicção em falar isso, porque a nossa igreja vive a verdade. O pastor sobe aqui e prega a palavra de Deus, ele não prega o desejo do coração dele. A gente tem recebido do Espírito Santo, através de confirmação, através de palavra, não só aqui, vem da liderança desde São Paulo, dos apóstolos da nossa igreja, vem vindo, e todas elas, até estava conversando esses dias com a minha esposa, falando assim: uau, como a gente consegue sentir santidade na nossa liderança. Mas por que a gente consegue sentir isso? Porque zela pela verdade. Essa é uma liderança que zela pela verdade. E nós, como cristão maduro, nós precisamos também zelar pela verdade e pela unidade da igreja. Nós vemos que Paulo aqui nesse capítulo de Romanos 15, ele nos orienta a ser maduros e fortes. Tenham paciência com os mais novos, pessoas que estão chegando agora, não vai agir
Não vai querer botar um pirão de peixe, né, Jamil? Para uma criança comer, não vai comer. Na célula, a pessoa está chegando agora, não vai botar o cara para fazer palavra de oferta. O cara está vivendo, às vezes, no pecado, ali está em desacordo com a vontade de Deus, e dá oportunidade para o irmão trazer uma palavra de oferta. Naturalmente, ele pode até conseguir, mas o diabo vai condenar, porque ele ainda não é um cristão maduro. Né? E nós, como liderança, vamos, dentro daquela frase que o pastor trouxe, com uma liderança ativa, uma liderança madura, precisamos entender esses pontos também. Chegar diante de uma situação dessa, a pessoa sai falando da igreja, pô, cheguei lá, e colocaram, sai condenada e ainda sai falando mal. Então, vai gerando desunidade na fé, não gera unidade na igreja. A vontade de Deus, a vontade de Cristo, é que a igreja ande em unidade, né? Se a palavra me leva a compartilhar, para mim ser curado com alguém que tem uma fé igual ou maior que a minha, é porque eu preciso depender do meu irmão, eu preciso depender do João, eu tenho que amar a vida dele, né? E isso é nisso que o Senhor se agrada, é nessa unidade. Nós sabemos que a igreja, ela é um grande corpo, então eu preciso e dependo do pé, como eu dependo da mão. Se eu sou a mão direita, eu dependo da mão esquerda, e é na unidade do corpo de Cristo que a gente vai conseguir avançar como um cristão maduro. Quando eu começo a agir de forma diferente disso, eu começo a fazer as meninices. Aí eu vou viver igual aquele cara lá, ó, um adulto na fé, mas com atitudes de criança. Eu me converti, eu conheço Jesus desde 97, mas eu me batizei, eu desci as águas em 2001, vai fazer 20 anos. Mas que eu tenho aprendido a ser cristão, tem 3, 4 anos que eu tenho vivido, né? Eu sou casado há 16 anos, nós fizemos agora em agosto, eu com a Vânia. Glória a Deus, estamos vencendo. São 16 anos que quem foi no encontro, nós vamos o ano que vem ter um encontro poderoso, em nome de Jesus, eu creio. Ixi, tem uns aí que acho que estão dormindo, né? Eu acho que não foram para o encontro, esses que não... no encontro com Deus, alguns já ouviram meu testemunho, sabe? Eu com a minha esposa, nós passamos algumas situações, mas porque eu não tinha essa maturidade. Eu já era convertido, já tinha aceitado Jesus como Salvador, mas vivia como um menino. Hoje, se talvez você esteja em alguma situação que você tem agido como um menino, eu creio que está no momento de parar já. Talvez você seja um recém-convertido. Mesmo assim, se você está aqui hoje, você não pode ter atitude de menino. Se você está aqui hoje, está querendo ter atitude de um adulto, de um homem ou de uma mulher de Deus. De um homem ou de uma mulher com a identidade de Cristo. Nós somos cristão. Cristão é um imitador de Cristo, ou um pequeno Cristo. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Aí eu te pergunto, e me pergunto, né? Será que eu tenho expressado a imagem e semelhança de Cristo? Eu tenho conseguido levar as pessoas à imagem e semelhança de Cristo? Eu tenho vivido como um cristão? Será que eu tenho conseguido evoluir? Será que eu tenho conseguido amadurecer em algumas atitudes? Acredito que a minha menininha, quando começou esse negócio dessa situação desse Covid, ela falou: pai, isso aí aconteceu para os pais estar mais em casa, para ter mais brincadeira com os filhos. Daí eu falei: uau, será que eu estou deixando a desejar? Né? Me coloquei na situação. A gente brinca quando a gente pode, a gente corre, a gente tem nossos afazeres. Mas realmente Deus permitiu isso para abalar todo mundo, não foi Guaratuba, é o mundo todo. E
E eu creio que muitos divórcios aconteceram nesses 8 meses. Mas eu creio que houve muita restauração de lares. Houve muita restauração de relacionamento. Eu creio que todos, a maioria que trabalha na atmosfera, tem visto nos domingos, essas cadeiras do meio aqui que tem 5, dali para trás ali, normalmente vem famílias inteiras que nunca entraram na igreja, talvez em outras, mas aqui são convidados, são visitantes. Todo culto tem bastante pessoas. E eu e você, nós somos pequenos cristos aqui dentro da igreja. E talvez essa pessoa veio porque você convidou. Talvez é um visitante, é um Natanael seu. Mas nós estamos sendo espelho aqui dentro da igreja. Então essa unidade do corpo de Cristo vai fazer com que todos nós consigamos trazer mudança e transformação para aquela família. Eu lembro até hoje o dia que eu cheguei, eu sentei lá naquele canto, não foi na última, foi na penúltima fileira, eu e a minha esposa. Falei, vamos chegar depois do louvor e vamos sair antes de acabar o culto, porque eu não queria compromisso, realmente não queria. Falei, esse tipo de coisa eu não quero mais para minha vida, porque eu tinha que viver com um negócio de igreja, liderança. Eu quero vir para devolver o meu dízimo, minha oferta, quero ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de profecia, bênção na minha vida, e quero ir embora. Só que não é isso que Deus quer para a minha vida nem para a sua vida. Não é isso. Nós não estamos aqui para esquentar banco. Nós estamos aqui para vir, receber o melhor de Deus e compartilhar. Mas compartilhar como um cristão maduro, não como um menino na fé. Não é saindo de qualquer jeito. A gente precisa passar pelo aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento está em Cristo. Acho que está acabando meu tempo lá. Esse aperfeiçoamento está em Deus. Esse aperfeiçoamento, nós temos ferramentas dentro da nossa igreja hoje, dentro da visão da nossa igreja, né? A principal ferramenta está aqui, ó, é a espada. A principal ferramenta é o teu tempo com Deus. A principal ferramenta para minha família é eu discipular minha esposa e meus filhos. A principal ferramenta para mim é eu me colocar diante de um discipulador, é eu me colocar diante da minha liderança, eu conseguir exercer isso dentro do meu lar também. Então são pontos que hoje a gente consegue caminhar. Eu já tive em outras igrejas com outras visões, talvez parecida, talvez muito diferente. Eu creio que alguns já passaram por outras igrejas. Deus tem derramado algo sobre a Past Church, sobre a nossa igreja, algo que em muitos lugares tem cristão que não está experimentando. Tem muitos lugares que tem cristão que não está experimentando. Está lá 30 anos, chega em casa, ainda briga com a mulher, bate nos filhos. Mas por quê? Porque não tem aprendido esses detalhes. Não tem aprendido, tem recebido os talentos da mão de Deus e tem enterrado, né? Nós aprendemos domingo agora algo muito precioso, que estava ali no fundo ali, e eu comecei, poxa vida, Deus tem confiado Guaratuba nas nossas mãos. A parte de Guaratuba que pertence a mim está ali, na minha célula. Deus tem confiado Guaratuba na minha mão, na fila do mercado. Só que se eu andar como um menino, eu não vou conseguir levar Cristo para essas pessoas. Se você andar como um menino ou uma menina, uma criança, você não vai conseguir levar nada de bom para essas pessoas. Pelo contrário, ainda vai expor a igreja, né? Então, que a gente possa pegar esses detalhes, né? Se submeter à vontade de Deus, querer viver e andar de uma forma madura diante das coisas do Senhor, não negociar princípios, não negociar a tua fé. Eu queria orar com vocês. Não sei se o Gabo quer tocar um louvor para depois a gente estar encerrando, Gabo. Eu não combinei nada, deixa Deus te usar.
Sabe, eu queria assim que, enquanto o Gabriel vai se preparando ali, eu queria que você fechasse os teus olhos, sabe, para você se colocar diante de Deus agora, se conectar com o Senhor. Deus tem trazido muitas pérolas para nós. Ele tem entregado pérolas aos seus filhos, não aos porcos, né? Que a gente possa pegar essas pérolas, essas preciosidades que eles têm colocado nas nossas mãos e querer viver essas mudanças, querer passar por esse processo de aperfeiçoamento. Eu creio que a maturidade cristã, ela vai te levar e vai me levar a um nível de experiências sobrenaturais. Porque se a gente vive numa superficialidade, a gente vai viver coisas rasas só. A gente não vai viver o sobrenatural de Deus. A gente não vai viver o milagre de cura. A cura não é só para a vida do pastor David, para a vida, saímos do Covid. A cura não é só para mim, é para todos nós. Mas eu tenho que querer viver esses milagres. Eu tenho que pagar o preço. Falar, Senhor, fazer prova de mim. Falar, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E eu quero a cura. Sabe, se coloca diante de Deus. Nesse momento eu queria que tu fechasse os teus olhos e começasse a refletir em qual ponto que você tem agido como menino ou como uma menina, uma criança imatura.